Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, programa Mais Saúde, continuando aquela pauta magnífica com a minha convidada internacional, doutora Carmela Pedalino, que no programa passado foi o homem de hoje, foi a criança de ontem. Então a criança de hoje será o homem de amanhã ou a mulher de amanhã. Quando começa, doutora Carmela, novamente bem-vinda, mas quando começa a saúde dessa criança? Olha, começa muito antes da concepção. Quando a maturidade, né, sexual do homem e da mulher já existe, aí tudo começa. Porque o pai, hoje em dia, tem muitos trabalhos mostrando que o pai está diretamente relacionado com a saúde. Alguns aspectos muito importantes que só o pai passa e outra das mães. Então, o casal é muito importante. Então, a saúde desse jovem adulto ou desse adulto, né, um pouquinho mais maduro, e essa futura mãe são super importantes. Então, a saúde do adulto é importante. Na concepção é muito importante ser acompanhada, além do pré-natal, que é rotineiro, existe uma adaptação desse corpo, então existe alguns cuidados muito de vanguardas que podem ser feitos com o âmbito da nutrição, com o âmbito de acompanhamento, de exercício físico e análises bioquímicas, o status desses hormônios, como é que está. E não é só dos hormônios sexuais, não, é da tireoide, da suprarrenal. O que acontece hoje em dia? A grávida tem um estresse muito grande, essa suprarrenal está muito difícil, às vezes, de passar esse momento da gravidez. Então, a saúde desta criança depende dessa gestação. E mais, tem trabalhos mostrando que até a obesidade, que é uma epidemia, pandemia, né, mundial, começa ali durante a gravidez, com o que essa mãe come, sua genética sendo modificada. Com a nutrigenômica, nutrigenética, com a epigenética, que nós temos trabalhos muitíssimos bonitos sobre isso. Então, mostrou-se que aí também é importante. E mais, esse adulto, os 1000 primeiros dias de vida são muito importantes para toda a vida. Então, conclusão, quando é importante? Sempre, desde a saúde do pai e da mãe adulto, durante a gestação, nos 1000 primeiros dias de vida e no acompanhamento dessa infância e pré-adolescência. Mas vamos supor um casal. O que esse rapaz, esse homem, tem que tomar de cuidado no tocante a ele pretender ter um filho mais saudável? Porque isso é uma super novidade, pouca gente sabe disso. O que hoje a literatura científica nos apresenta? Olha, tem algumas doenças relacionadas à transmissão via pai, ao cromossoma Y, né? E mesmo o status desse espermatozoide. Então, se esse jovem pai ou esse pai tem um fígado com esteatose hepática, se esse pai ou futuro pai tiver doenças autoimunes, então tudo isso vai repercutir na saúde do seu filho. Então é muito importante que esse homem cuide-se muito antes de ter filho. Teve filho, aí então é uma outra observação e um outro focar do médico, da equipe médica, da medicina integrativa que eu defendo no mundo inteiro, que eu acho que é muito importante os profissionais da saúde trabalharem juntos. Sim. Hoje é perfeitamente viável, existe comunicação, existe interação, todos trabalhando com o objetivo da saúde perfeita. E depois também, não é só esse aspecto do espermatozoide, também tem o aspecto do acompanhamento dessa gravidez. Tem trabalhos mostrando que esse pai falando com esse filho ainda é intraútero, que há interação. Depois, então, a presença desse pai com qualidade, veja bem, quantidade e qualidade de momentos juntos, de preferência os dois, mas principalmente de qualidade, vai interferir na saúde da sua criança. Tá? Então, a presença do pai, a palavra, como ele se dirige, carinho, afeto. A criança, tem muitos trabalhos recentíssimos mostrando que a criança é o único animal, né, onde exige contato, onde exige afeto,
demonstração de carinho. E quando essa demonstração de carinho do pai ou da mãe, que são as pessoas mais importantes para essa criança, são verdadeiros e presentes, há uma biotransformação nesse eixo que eu te falei, Vix Medicatrix Naturae, ou esse eixo nutro-psico, neuroendócrino, gastro, cardio, linfo-imunológico, onde existe essa interação para uma saúde mais adequada, né? Não que não vai ficar doente. A doença, como eu te disse, é uma maneira do organismo compensar, mas que fique mais dias durante a vida no polo saúde. Nós precisamos acolher mais os casais, principalmente os casais que vão ter filhos, eu acho acolher em todos os sentidos. E outra coisa, a criança precisa ser desejada, precisa ser amada. Então, o recado que eu dou é isso: foquem neste momento, vivam este momento, acerquem-se dos profissionais que pode transformar a sua vida mais prazerosa e saudável, tá? E viva esse momento. Então, a mãe muito executiva, que não tem tempo de nada, pense bem, com carinho, porque é a única oportunidade na vida da criança de ser saudável. E a mãe ganha em troca, porque tem trabalhos falando que quanto mais você amamentar, você diminui o câncer de mama. Tem trabalhos mostrando de células mães do bebê passando para a circulação da mãe durante a gestação. Então, existe um ganho biológico muito grande com a gravidez. Então, não é só o feto que ganha, ou o bebê que está gestando que ganha, mas a mãe também ganha. E tem trabalhos recentíssimos mostrando que o pai também ganha do ponto de vista da ocitocina, que é um neurohormônio, é o neurohormônio do prazer, né, da alegria, e que o pai, ao se sentir posicionado nessa tríade, aceito, posicionado, importante, ele também libera muita ocitocina, que é o hormônio da alegria e da felicidade. O que a gente pode estar fazendo hoje? Que recado você daria para essa mãe que às vezes é falta de conhecimento, e é por isso que existe o programa Mais Saúde? Vamos supor, eu não sabia de nada disso, por onde eu começo? Olha, a primeira coisa eu acho que é o coletivo. Eu acho que quanto mais você se informar coletivamente, você pode ajudar a família. Se não é a tua própria família, mas é o teu vizinho, a tua amiga, algum conhecido, até colega de trabalho. Perfeito. Então, primeiro, a união de todos, da família, ainda mais da família de Deus. Eu acho isso super importante. E depois disso, os profissionais da saúde que têm essa veia, vamos falar assim, humanista? Não, vitalista. Tem duas linhas de pensamento. As duas são ótimas e têm alguma função. Mas a linha vitalista, ela reconhece o Vix Medicatrix Naturae, ela reconhece essas coisas que Deus fez primariamente. Certo. Então, a materialista pode reconhecer que existe isso, mas enfoca numa maneira mais ação e reação. Então, eu tenho uma febre, eu vou usar um remédio antifebre. Né? A materialista é anti, né? Mais da linha alopática. E o vitalista é mais da modulação do processo, que é aquele que o processo acontece, mas é modulado. Perfeito. E reconhecendo o Vix Medicatrix Naturae, que é esse eixo de defesa que pode ser participativo nesse processo entre a saúde e a doença. A gente poderia dizer assim, que esta olha a causa e o outro olha a doença. Então, um tenta ir na causa e ser mais, como a gente diria, trabalhar antes que a doença aconteça. Eu diria mais, eu diria assim, que um olha só mais do ponto de vista de causa e efeito, e o outro olha a individualidade, a bioquímica, a individualidade, o que esse ser representa. Um tem protocolos, que eu acho que são bons, mas protocolo que serve para o João, para a Maria, para o Pedro, para todos. E somos únicos, né? Não só perante Deus, né? Esse outro olhar que nós defendemos é um olhar que defende a individualidade. Então, eu posso usar o mesmo protocolo que eu usei, mas focando na individualidade. Perfeito. E sempre pensando, esse protocolo vai fazer efeito nesse ser humano que está aqui na minha frente? Pois é, e aí nós vamos ter agora o Padre Eliano, que vai nos falar na palavra onde que Deus nos coloca exatamente como seres únicos.
nós somos filhos únicos ao olhar de Deus. Cada um é um. E é assim que a gente também tem que olhar para o nosso paciente, lógico, dentro de um contexto, mas cada um é um. Vai com o senhor agora, Padre Eliano. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. É fundamental que no processo da nossa vida nós tenhamos o cuidado. Com o que eu tenho alimentado o meu coração, tenho alimentado a minha vida. Essa bem-aventurança que nós vamos tratar, a 9ª bem-aventurança, fala justamente desse processo de situações que o discípulo vai vivendo. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Então, aqui fala do discípulo que é injuriado, perseguido, caluniado por causa de Jesus. Eu gosto sempre de falar nessa bem-aventurança que não são aquelas situações que acontecem por causa da nossa teimosia, da nossa dureza de coração. É por causa de Jesus, é por causa do bem. Então é um convite para que nós nos alegremos pela promessa da larga recompensa celeste. Aqui Jesus é a causa da perseguição, mas ele também é a fonte da salvação. Levantam-se aqui falsas testemunhas, mas não desanimem. Não permitam que a decepção os destrua. Aqui Jesus alerta que nós temos que tomar muito cuidado para não alimentarmos o nosso coração com a decepção. No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Então reconhecer Jesus, nele permanecer, para abraçar com esperança a promessa do Mestre. O Mestre que nos acompanha, que está conosco até o fim dos tempos. Então cuidado, não alimente o seu coração com a decepção, porque o resultado não será nada bom. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Retornando ao programa Mais Saúde, que terminou o primeiro bloco com o nosso caríssimo Padre Eliano, abrilhantando. Sempre ele traz uma palavra magnífica e essa reflexão de Deus. A Bíblia é maravilhosa, né? Eu fico encantada. Nós temos todas as respostas naquele livro, gente. Então, olha, sempre ler a palavra de Deus é uma coisa assim importantíssima. E quanta coisa de saúde que a gente não encontra. Eu, cada vez que estudo uma coisa, eu falo, gente, tem uma passagem bíblica perfeita para isso. E é muito gostoso quando a gente atende paciente católico, né, ou cristão, que a gente troca umas impressões que, às vezes eu quero dar um exemplo e eu dou um exemplo na palavra do que está acontecendo com ele. Mas você viu que nós não tivemos intervalo, na verdade é um breve, né, momento que você assiste o que vai ter na programação da TV Canção Nova, os acampamentos. Por quê? Porque o grande colaborador dessa obra é você. Você que faz acontecer programas como esse, graças a Deus, e que mantém essa obra de Deus. Então, toda vez que você está adquirindo algum produto, ajudando a Canção Nova, você está ajudando a campanha do projeto Dai-me Almas a chegar aos 100%. E uma dica seria, você falou de epigenética, né? O livro Nutrição, Saúde e Fertilidade, eu abordo demais isso. E como os contaminantes ambientais prejudicam a saúde tanto daquele futuro pai quanto daquela futura mãe e daquele ambiente onde aquela criança vai ser gestada, né? Com certeza. E tem estudos assim, até a gente se sente assim alarmado com o que os disruptores endócrinos podem estar fazendo na saúde dessa criança. Mas a doutora Carmela está nos falando justamente onde que a gente pode estar, onde que podemos estar ajudando essa criança a ser um adulto mais saudável. Então, as dicas que nós começamos, né, falando de interagir com grupos que falem a mesma língua, né, e também nós temos que tomar um pouco de cuidado, né, Carmela, porque o Dr. Google aceita tudo, né? E quanta bobagem a gente vê com certas blogueiras.
Sim. tem que ir atrás de profissional que seja da área da saúde, não é? Com certeza, isso é o mais importante, não é? Porque se você for para um caminho errado, muitas vezes não, sempre você vai pagar um preço e voltar atrás é mais complicado. Exato. E você estava falando da palavra, se você me permite, isso Claro. também é importante. Isso também é muito importante. E na palavra, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, são 66 livros, mas cada livro traz aquela ideia de que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a primeira coisa dessa pergunta que você me fez é a responsabilidade com o nosso próprio corpo e com o corpo daqueles que são da nossa família, seja de sangue, seja espiritualmente. Então, nós temos uma responsabilidade, um respeito muito grande e, inclusive, o que orientar. Tá? Então, isso toda vez tem, né, em Gálatas tem muito essa passagem, que você é o templo do Espírito Santo e que nós temos que ter essa responsabilidade. Então, com essa responsabilidade, nós temos que propor às pessoas sérias, né, que estão embasadas cientificamente. Agora que eu tenho muita experiência, eu percebo o quanto que é importante ter experiência, né, porque quando a gente é mais jovem, é interessante a gente formar a nossa experiência, mas ter um mestre. E eu agradeço eternamente aos meus mestres, né, aos meus professores, agradeço imensamente. Ontem eu estava conversando com alguns deles que moram fora do Brasil e a gente mantém essa alegria de ter, além de professores, ser amigos, e eu estava pensando como foi importante a minha experiência ser embasada nisso. Então, realmente, você ter contato com quem entende e ter a capacidade de pensar e tirar o raciocínio próprio. Uma das coisas que a gente aprendeu, pense e sempre conclua, pense com a sua cabeça. Pense com a sua cabeça, porque você vai conseguir, nós temos o Espírito Santo, que ainda está conosco, né? Louvado seja Deus. Depois que Jesus vier, nós não teremos Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá a intuição do que você deve e não deve, sempre na oração. Então, essa parte espiritual é muito importante. A nutrição é muito importante. Então, você saber que você tem que preferir produtos orgânicos. Ontem eu recebi uma notícia que eu chorei. Aqui em Mauá, parece por algum problema, não vou entrar em política, mas as crianças estão recebendo um leite, um suco industrializado e bolacha, como alimentação de um dia, porque te retiraram a merenda. Senhor, isso é terrível para uma sociedade. Essas crianças vão passar por problemas sérios, porque uma bolacha e um suco industrializado não sustenta. E no final o repórter falou, sustenta, é adequado para a necessidade calórica que essas crianças precisam. Gente, vamos pensar um pouquinho mais, não vamos receber isso e ficar de mãos cruzadas. Exato. O que nós podemos fazer? Eu não estou lá naquela cidade, eu não sou de Mauá, mas quem poderia ver. E assim por diante, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Depois dos pensamentos, que eu já falei. Quando você parte da nutrição, dos pensamentos e essa parte espiritual, você tem um tripé para todo o resto. Para a parte endócrina, para a parte hormonal, para a parte digestiva, porque você está, ao nutrindo, estabelecendo uma microbiota intestinal fantástica, que é onde toda a imunidade começa ali, e assim vai. Tá? Então, eu acho que tem que ser esses passos principais. Depois tem exercício físico, nós podemos falar, depois tem imunidade, depois tem modulação da inflamação, que nós podemos falar também mais à frente, que é muito importante. Então, cada pessoa tem que saber como ela vai modular a própria inflamação. Se é com isso, com aquilo, ou com um protocolo típico, alopático, que também pode ser, de repente, numa situação de mais estresse. Então, tudo é bem-vindo, a medicina como um todo é muito bem-vindo, é muito, muito especial, e cada passo, cada procedimento tem um passo e um procedimento especial, sabe? Então, a gente vai... Eu fico, assim, encantada ouvindo você, Carmela, porque, por exemplo, a gente sabe o quanto esses alimentos industrializados são repletos de aditivos alimentares. E o aditivo alimentar, apesar de ter esse nome que parece que é coisa de comida, nada mais é do que algo químico que foi incorporado naquele alimento para o alimento, não para nós. Tanto que você tem uma lista que é assim aprovada pela Anvisa e tem um limite
de utilização. Só que eu fico pensando, aquele limite é para um adulto de 70 quilos e uma criança que não come Perfeito, né? só Muito. não é verdade? Perfeito, isso mesmo. Aí você fica com uma criança que vai para a escola, mas não consegue prestar atenção. Aí vão dizer assim, déficit de atenção, hiperatividade. Concordo plenamente. Entende? Gente, é comida. É comida, é comida. Quantos casos no consultório que com problemas escolares seríssimos, tudo, e eu fui descobrir que não tomava café da manhã. A partir do momento que começou a tomar um café da manhã adequado, o rendimento da escola subiu altíssimo. Tá vendo, gente? Então, são pequenos detalhes. Pequenos detalhes, importantes. Importantíssimos. Então, vamos começar da base, né? Exatamente. Gente, voltar a comer, a gente fala, né, como no tempo da vovó, só que dependendo da idade, tem que falar da bisavó, né? Porque realmente, de repente, eu pego e vejo da avó, mas a avó já dava mamadeira de refrigerante pro filho e depois se arrependeu mortalmente porque não sabia. E é tão interessante, quando eu estava escrevendo esse Nutrição, Saúde e Fertilidade, eu fui atrás de propagandas antigas e é óbvio que eu não pude colocar as fotos, mas eu dei o site aonde vocês vão entrar e tem ali o link para você ver as fotos daquelas marcas de refrigerante famosas, dizendo que quanto mais cedo você desse o refrigerante para o bebê, mais cedo ele seria aceito pela sociedade. É absurdo, gente, absurdo. Então, é o que a doutora Carmela está falando, nós temos que ter pensamentos próprios. Exato. E eu sempre falo assim, Carmela, vamos olhar para a natureza. Se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia pronta, né? Concordo plenamente com você, concordo plenamente. Tem esses aspectos muito importantes. É aquilo que eu falo, a gente não é contra nada, né? Mas nem sempre... Tudo posso, mas nem tudo me convém, Exatamente. Esse seu livro é maravilhoso, adoro. Eu já li 2 ou 3 vezes, acho que é fantástico. Gente. Exatamente isso. Nós precisamos pensar, cada um tem que pensar e perceber. Porque como é que pode um produto demorar tanto tempo na parede do supermercado para você digerir? Gente, se ali tem um monte de substância que é para matar bactérias, quando você come aquilo, não vai matar as nossas bactérias? Com certeza que vai. Bom, Carmela, daqui a pouco eu já estou percebendo que a gente vai chegar no final do programa e eu gostaria que você mandasse o seu recado, né? Para o Brasil todo, para Portugal. Gente, a doutora Carmela atende aí, vocês são os felizardos também. Então fiquem sabendo, tá ali o e-mail da doutora Carmela, vocês entrem em contato. E dessa vez vocês vão ficar me devendo uma, né? Porque realmente sempre falam, está lá no Brasil. Não, agora também está em Portugal, que é uma terra que a gente ama de paixão, que eu sempre aproveito para mandar um beijo para os nossos irmãos portugueses. E aí, Carmela, por favor, as suas considerações. Bom, eu agradeço ao Papai do Céu porque fez metade portuguesa, metade italiana e juntou tudo no Brasil. É né? verdade. Meu pai é italiano e minha mãe é portuguesa. E eu estou muito feliz de estar começando em Portugal, de estar ali levando meus conhecimentos. Então, o recado que eu dou é o seguinte: vamos dar maior importância a esses cuidados primários de saúde e vamos melhorar a nossa saúde e melhorar a saúde das nossas crianças. As nossas crianças precisam de maior atenção, de uma melhor alimentação, de mais amor, mais carinho, mais disponibilidade, não só do coração, mas disponibilidade da razão em termos do binômio saúde e doença, para que a gente permaneça cada vez mais nesse binômio no polo saúde. Eu agradeço muito a sua atenção e um abraço em todos. Gente, é assim que eu vou me despedir desse programa maravilhoso, agradecendo mais uma vez a doutora Carmela pela sua generosa disponibilidade e aguardando vocês no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.